Meus amores, já tá quase escuro. Uma boa noite, quero vou dar uma boa noite. Não vou dar uma boa tarde, vou dar uma boa noite. Uma boa noite e vou soltar aqui duas parábolas. Vai ser grande, mas eu vou soltar. A primeira parábola é de quê? A primeira parábola é do Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Vou soltar essa parábola inteira para vocês. A segunda é você estar vigilante. Se vocês não estiverem vigilantes, Jesus vem e vocês vão ficar. Entendeu, meus amores? Bora lá? Glória a Deus. Meus amores, olha. Eu vou soltar o segundo sonho, que é o sonho que? Do sacrifício de Jesus. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua, uma subida medonha, a rua, e ele vinha descendo por cima da calçada, os comércios tudo fechado, e Jesus vinha descendo de cabeça baixa. E, meus amores, quando eu vi Jesus descendo a rua de cabeça baixa, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele me abraçou, eu me acordei. Vou contar para vocês agora os detalhes do sonho, porque nesse sonho tem muito detalhe. Meus amores, quando eu vi Jesus descendo a rua, quando eu virei para trás, que eu vi ele, né, que eu vi aquela imagem dele descendo a rua, né, Jesus vinha todo lavado de sangue. Sabe o que é todo lavado de sangue? Não tinha um cantinho do corpinho dele que esteja limpinho, sem estar sujo de sangue? Todo sujo. Então, meus amores, a maldade, a judiação foi muito terrível com Jesus, viu? Muito grande mesmo. Então, por isso que Jesus o que apareceu para mim, me mostrando o que fizeram com ele, e eu tô clamando a vocês o que para vocês o que aceitar o sacrifício de Jesus. É tempo de que das pessoas reconhecer que Jesus fez algo por vocês. Se vocês não colher, vocês vão jogar fora o que? A salvação, vida eterna que vocês vão ter. Entendeu, meus amores? Vida eterna vão ter. Pelo que eu entendo das Santas Escrituras, vão ter. Longe dele. E Jesus está dando salvação a vocês para vocês terem pertinho dele, com ele. Aonde ele for, você está junto com ele, entendeu, meus amores? O nosso Salvador, nosso Galileu. Meus amores, ó, eu vou contar para vocês os detalhes do sonho agora. É porque, meus amores, quando eu me lembro, parece que eu estou vendo ele. Meus amores, Jesus vinha descendo. Os cabelos todos ensopados de sangue, a coroa na cabeça dele. E ele vinha andando de cabeça baixa. Ele vinha andando de cabeça baixa. O manto, da parte de baixo dele, né? Da cintura até assim, acima do joelho, né? Então, aquele manto todo sujo de sangue. Tava da cor de vinho o manto dele, de baixo tava da cor de vinho. Tudo nele ficava tudo lavado de sangue. Muito sofrimento, né? Dá vontade de chorar. E, meus amores, é porque eu vejo a imagem dele. E, meus amores, quando eu corri, que eu fui ao encontro dele, né? Ele limpou daqui até aqui o manto, até acima do joelho, onde o manto dele tava, até acima do joelho. E o manto tava o que? O transpassado na cintura dele, igual a pessoa, o homem não transpassa uma toalha na cintura, do mesmo jeito. Entendeu, meus amores? E quando eu abracei ele limpou. Ele limpou daqui, eu abracei ele, encostei a cabeça nos peitos dele, né? Eu abracei ele limpou daqui até a ponta do manto. O manto que tava da cor de vinho, tava vermelhozinho o manto dele. Porque ele limpou. Pra mim o quê? Pra mim, quando eu abracei ele não tá todo sujo daquele, né? Do que ele padeceu, entendeu, meus amores? E ele me abraçou e eu me acordei. Entendeu, meus amores? Aí o que é que eu fiquei assim, Jesus, o que é que Jesus quer me dizer com isso, nesse sonho? Jesus quer me dizer algo nesse sonho. Jesus quer dizer algo pra mim nesse sonho. Aí assim, eu fiquei imaginando, eu olhando para as pessoas, para as igrejas, né? E eu vi assim, as pessoas estão, né? E o povo também nas festas, essas coisas tão desamorosos uns com os outros. Aí eu disse assim, cara, tão esfriado. Foi o amor do ser humano para um com o outro e também o amor deles para com Jesus. E foi isso que aconteceu. E o que foi que aconteceu?
Eu fui lá no livro do Apocalipse e eu peguei esse versículo falando sobre isso, sobre essa revelação que Jesus me deu. Bora lá? Só para vocês, é bem rapidinho. Por isso que Jesus apareceu desse jeito para mim no sonho. Também eu entendi que era para mim o quê? Saiu o quê? Falando da palavra de Deus. Eu entendi que ele apareceu para mim ficar também falando do sacrifício dele. Entendeu? E chamar o povo ao arrependimento. É tempo de quê? De transformação de vida. É tempo de quê? De vocês se chegarem a ele. Bora pro versículo, ó. É Apocalipse 2. E o versículo quê? O versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. 3 versículos que eu vou ler para vocês. Mas de quê? Tem uma grande importância. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Jesus está o que? Elogiando, né? O trabalho que o povo faz por ele aqui na face da terra. Mas preste atenção no versículo 4. Jesus tem algo contra o ser humano. Assim, contra aquelas pessoas o quê? Que estão o quê? Com responsabilidade de o quê? De guiar as ovelhas. Preste atenção, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vocês prestem atenção no que Jesus está dizendo? Jesus tem algo contra o quê? Essas pessoas que deixaram de quê? De levar o ID de Jesus, pregar o evangelho. Jesus tem algo contra, entendeu? Vou agora pro versículo 5, o versículo 4 eu já li. Ó, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você está vendo o que é que Jesus está mandando? Está mandando que o povo se arrepender e começar a fazer o que ele fez no começo. O que? Do evangelho, da palavra de Deus, entendeu? Quando eu li isso aqui, Jesus me mandando, logo no livro do Apocalipse, eu me toquei na hora do sonho que eu tive. Ó, pois se não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Então, se tu não se arrepender, não for pregar o evangelho, Jesus vai vir sobre ti e vai tirar do lugar o teu castital. Então, a mensagem está entregue, né, meus amores? De 3 versículos, a pessoa entende. Agora, quando eu vi que Jesus estava abandonado no evangelho, sabe o que foi que eu fiz? Assim, Jesus, se te abandonaram no teu ídolo, na tua palavra, Jesus, eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar pregando o evangelho juntinho contigo. Só me ajuda, né? Então, e Jesus fez o quê? Jesus continua aparecendo para mim em sonho. Ele apareceu para mim em sonho dizendo que estava pregando o evangelho junto comigo nas redes sociais. Por que, meu tá dizendo? Eu vou mostrar no versículo agora para vocês. Porque, meus amores, eu cheguei, fiz algo que eu sei entender. Eu disse a Jesus que eu ia ficar com ele até o final da minha vida pregando o evangelho aqui na terra. E é isso que eu estou fazendo. Todo dia eu prego o evangelho. Todo dia eu solto coisa na internet, o quê? Falando da palavra de Deus. Bora pra lá? Pra vocês entenderem o que é que Jesus... glória a Deus. Glória a Deus. Meus amores, já achei. Ó, o que foi que eu fiz quando Jesus apareceu pra mim desse jeito? Em sonho, Jesus apareceu pra mim dizendo que estava só no evangelho. As pessoas tinham deixado o quê? De pregar o evangelho. As pessoas tinham esfriado o amor. Tava só se apacentando dentro das igrejas. E apacentando as ovelhas que já são crentes. E as ovelhas o quê? Desgarradas estavam morrendo. Preste atenção o que foi que eu fiz sem nem entender. Olha, é Cantares, preste atenção, na Bíblia Sagrada, Cantares 3, e o versículo 6 e o versículo 7, presta bem atenção, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Você está vendo aí? Perfumada de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores. Então, meus amores, vocês entenderam aí esse versículo? Tá perguntando quem é essa que aparece do deserto como coluna de fumaça. Então,
Porque coluna de fumaça vai durar pouco tempo com vocês, né? E mais uma coisa, perfumada de mirra e de incenso. Então, e de todos os pó do mercador. Então, meus amores, de todos os pó do mercador, está falando sobre aqui, sobre as redes sociais. Porque as redes sociais a gente pode botar um filtro e a gente pode o quê? Tá entendendo, meus amores? Quando falo aqui de todos os pó dos mercadores, então tá falando das redes sociais. Porque, meus amores, quando eu li esse versículo, eu entendi. Porque, meus amores, tem uns filtros que a gente coloca na cara da gente, a gente pensa que a gente tá toda cheia de pó, mas não. É só um filtro que a gente coloca no rosto da gente. E pensa que a gente tá o quê? Cheia de pó, mas não é não. Entendeu, meus amores? Continuando o outro versículo. Ainda vou ler mais um pra vocês, mas entender mais ainda, ó. Eis que é a cama de Salomão. 70 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então, meus amores, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Rei, o nosso Salvador. Agora, bora para mais outro versículo também, se tratando quase do mesmo assunto. Bora lá? Ó, sobre o que? Sobre o sonho. Porque, meus amores, Jesus é uma coluna, né? Mas o que? Jesus estava precisando de quê? De pessoas para levar o ID. Como que? Para Jesus a levantar mais pessoas ainda, né? E Jesus me levantou, eu sem saber, mas Jesus me levantou, entendeu? Eu comecei a pregar o evangelho porque eu sonhei com Jesus, entendeu? Eu também não pregava o evangelho nas redes sociais, não. Porque, eu não tenho um bom estudo, né? Eu não sei bem ler a palavra de Deus direito. Então, mas Jesus quis, então eu tô fazendo. Presta bem atenção quais é o mesmo significado do outro versículo, ó. Cantares 6 e o versículo 10, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Então, meus amores, vocês entenderam? Vocês captaram a mensagem, né? Pois então, por que, meus amores? Jesus estava precisando de quê? Da gente levar o ID dele. Jesus começou aqui na face da terra, foi levando o ID. Jesus ensinou os discípulos dele a levar o que? O ID dele. Levar o que? A palavra do nosso Pai adiante. E Jesus às portas, Jesus próximo de voltar, as pessoas o que? Com negligência perante a face dele. Perante a face do nosso Pai. Entendeu, meus amores? Meus amores, entreguei esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. É sobre o que... deixa eu soltar mais um também que tem tudo a ver, ó, com esse sonho que eu acabei de soltar pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. É em Mateus. Pronto, já achei. É isso que Jesus me mostrou que o povo não estava mais fazendo. Não estava mesmo, não. Não estava, não. De maneira nenhuma. O que Jesus tem interesse, sabe o que? É de almas para o reino dos céus. Ó. Mateus 10 e o versículo 35. É a parábola do ceifeiro. A seara e os ceifeiros, entendeu? A seara é o povo. Os ceifeiros são aquelas pessoas que semeiam a palavra de Deus no coração das outras pessoas, entendeu? Elas são chamadas de quê? De ceifeiro. Ó, bora ler para vocês verem, ó, o versículo, ó. E percorria Jesus todas as cidades e sinagogas. O primeiro ceifeiro foi Jesus, vocês sabiam? A primeira pessoa a semear foi Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. Vocês veem aí? Jesus fazia o quê? Jesus, o nosso Salvador, o nosso Galileu, fazia o quê? Pregar o evangelho. Em cidade em cidade, em aldeia. E hoje o quê? O povo não quer sair de dentro das igrejas, quer estar só cultuando a Deus dentro das igrejas. É bom, é sim, é maravilhoso. Mas Jesus quer o quê? Jesus quer isso, ainda quer muito mais de nós, entendeu? Quer o quê? O ID dele. O ID dele não pode parar, não. Tem que alcançar o quê? Todas as almas, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. E outro recado de Jesus para a humanidade, ó. E vendo as multidões,
teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Jesus viu o povo grande pelo meio do mundo, igual Jesus está vendo agora. Mas tudo o quê? Tudo desgarrado. Sem o quê? Sem pastor. E errante. Estão andando errante pelo meio do mundo. Como eu falei pra vocês, você tá nesse vídeo também. Sobre o quê, Nego? Tu vai falar? Vou falar sobre o quê? Que eu fui pra CCA. As pessoas, pra beber, comer o pão e beber o sangue de Jesus na ceia, né? Então, as pessoas não bebiam nem comiam o pão, não. Por quê? Porque estava com negligência perante a Deus. Aí não pode o quê? Não pode tomar a ceia, nem tampouco pode beber do vinho. Aí, vocês já pararam para raciocinar? Se não fosse a ceia, fosse a vinda de Jesus, na Santa Ceia, só tomou, foi 5 pessoas, acho que foi 5 ou foi 4, que tomou a ceia. O restante nenhum tomou. Vou fazer a comparação. Se não fosse a ceia, fosse o arrebatamento, só 5 ou 4 pessoas tinham subido para o céu daquela igreja. O restante ia ficar tudinho. Por quê? Porque estava com negligência perante o Rei da Glória. Perante quem? Perante a Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Entendeu, meus amores? Então, se no lugar da ceia fosse a vinda de Jesus, vocês já pararam para raciocinar? Eu comecei a pensar isso na igreja. As pessoas tudo com que a vida desconcertada com ele. Aí Jesus vem, as pessoas o quê? Com a vida toda desconcertada, meus amores. Fica, não sobe não, fica. Entendeu? É isso que eu tô conversando com vocês. Alerta os olhos de vocês. Abre o que? A mentalidade de vocês. Não seja igualmente o que? A virgem que Jesus falou, não. É 5 prudentes e 5 doidinhas. Aqueles que tomaram a Santa Ceia foram os prudentes. Aqueles que ficaram sem tomar a Santa Ceia, sabe o que é? São os doidinhos. Pensa, raciocina. Jesus está voltando. Não há tempo de brincadeira, não. Jesus está às portas. Fui, eu amo você, Jesus ama você. Estou falando isso, eu estou toda me arrupiando. Mas é Jesus Cristo, a presença do nosso Rei e do nosso Salvador conosco, né? Fui.